é importante seguir carteira Z só para saber o que o seu cunhado está fazendo. Grande Ricardo! Cara, prazer inenarrável finalmente estar aqui com você. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra. Faz muito tempo que a gente tentava fazer essa live finalmente. Fico feliz que nossas agendas tenham, enfim, se sincronizado. Com certeza, cara. O prazer é todo meu. Na verdade, cara, já te admiro, já te acompanho há bastante tempo. A galera até no Twitter falou, cara, faz uma live com o Ricardo. Por que vocês não fazem uma live juntos para trocar uma ideia, falar sobre o mercado? Então, muita felicidade da minha parte, né? Como da Carteira Z, tá falando com você, falar com você sobre ações, sobre papéis, e que eu te admiro como pessoa também. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Eu preparei, a gente estava conversando em off Eu aqui. mentira como pessoa porque eu sou chato pra cacete, cara. Não cai nessa bobagem aí, não. Eu sou um tremendo penteiro. Só um pouquinho, né? Eu só não vou te Cara, e você aliviar aí? nas perguntas. Não, tranquilo. E aí, cara, eu vou falar pro pessoal aqui, no final dessa live aqui, o Ricardo vai falar da Small Cap, ele estava conversando em off comigo, que ele considera mais descontada da Bolsa hoje, cara, até eu tô, ele não falou para mim, ele, ô Zatar, não vou te contar não, no final eu conto lá, então ele vai falar pra gente essa surpresa no final dessa live, não é, não, Ricardo? Não tem essa de antecipar, não. No final da live a gente conversa. Mas e aí? Beleza. Vamos lá. Eu gosto muito de vinho, né? Grande parte do pessoal que já viu live comigo já está acostumado a me ver fazer live quase alcoolizado, porque geralmente eu bebo vinho quando faço live. Mas eu acho que tem muito a ver, inclusive, com vida de analista, porque a minha paixão, na verdade, é catar vinhos desconhecidos que estejam sendo vendidos a preços que são completamente incompatíveis com a qualidade. É uma coisa que, no fim, é muito parecida com o que a gente faz no mundo dos investimentos, né? Tentar identificar oportunidades que os outros não estão vendo e, consequentemente, se posicionar antecipadamente nisso aí. E eu acho que, felizmente, o mercado brasileiro, embora não seja um mercado grande, ele dá muita oportunidade nesse sentido. A nossa bolsa ela é relativamente pouco líquida. E por ser relativamente pouco líquida, é, você acaba tendo um número muito grande, por exemplo, uma miríade de empresas que, por terem liquidezes individuais relativamente baixas, elas acabam nem sendo tão elegíveis para entrar em carteira de fundos. Isso aí gera oportunidades muito interessantes, né? Você mesmo dentro do trabalho que você faz no carteira Z, você vê que assim tem um número muito grande de fundos no mercado brasileiro que, cara, o grosso da carteira é muito parecido entre si e não é nem que os caras não tenham criatividade, é que a partir de um certo patamar de patrimônio que esses fundos atingem e como eles têm uma série de necessidades operacionais, né, de ter liquidez na cota para fazer frente a resgate, ou então, o cara quer comprar uma posição lá, mas para ter 1% do fundo, ele tem que ter metade do fundo da empresa. E aí, consequentemente, não vale a pena. Restringe muito. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande no mercado brasileiro nesse sentido. E eu acho que para a pessoa física, isso acaba abrindo oportunidades muito interessantes, exatamente porque assim, o investidor PF ele tem a oportunidade de peneirar algumas coisas que na peneira dos fundos grandes acaba não passando. Né? E isso é algo que no mercado brasileiro acho que traz oportunidades muito bacanas. Exatamente, Ricardo. Você falou uma coisa muito legal, muito inteligente, porque o nosso trabalho, eu acho que ele se complementa, de certa forma, porque quando eu sempre gostei de fundos, de analisar gestões e tudo, e no início ali eu via que a galera do mercado grosso recomendava só aqueles fundos, não vou falar nem de bancões, tá? Fundos grandes, renomados, até de boas gestões, mas realmente com patrimônio muito grande. Então, a gente se considera na carteira Z que a gente é o verdadeiro garimpador de fundos com patrimônio pequeno. A gente gosta de pegar o fundo ali com PL bem pequeno, 50, 100, 150 milhões, com boas gestões, para que elas tenham mais oportunidade do que um fundo gigante com 1, 2 bilhões. Eu acho que esse viés de pegar fundo pequeno, talvez nós sejamos os únicos do mercado que temos muito
essa questão, sabe? A gente pegou lá o Versa lá em 2017, pegamos o Forpus há 3 anos atrás, o próprio Trígono. Então, a gente gosta de pegar aquele jogo, como você faz também com ações, aquele jogador revelação, né, na categoria de base com 17, 18 anos. E não o Cristiano Ronaldo, quando ele já tem 45, 50 anos, com uma pochete já que, cara, gordo, que não consegue nem subir mais para cabecear a bola. Então, é um cara renomado, é um cara bom. Quando o Cristiano Ronaldo tiver 45 anos, vai ser um cara ainda famoso, pomposo, mas não vai ter a mesma desenvoltura que ele tem agora ou que tinha nos anos passados. Então, a gente tem muito esse viés. E aí eu queria já começar perguntando para você o seguinte: da onde que veio essa origem sua de peneirar essas empresas na bolsa? Você é um dos únicos especialistas, poucos têm esse viés que você tem de peneirar isso. E aí, se você quiser, nesse início, comentar sobre um pouco da sua trajetória no mercado, unido a essa questão de garimpar empresas bem fora de foco. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço aí a deferência que você fez, mas eu vou muito educadamente discordar. Eu acho que tem muita gente boa no mercado atualmente que tem mandatos semelhantes ao meu, tá? Principalmente quando a gente amplia, né? Quando a gente sai só dos researchers independentes, né? E vai pro mundo do buy side, mesmo no sell side, a gente tem, né? No sell side tradicional, né? Nos bancos. Eu acho que tem. Eu brinco assim que, cara, uma das coisas que eu gosto do que eu faço tem muito a ver com aquela ideia, daquela frase de que, se você é o cara mais inteligente da sala, você está na sala errada. E eu, geralmente, quando eu olho para os meus pares, né, quando eu olho para os outros analistas dos research independentes, dos buy-sides, dos bancos e tudo mais, eu frequentemente eu me sinto um dos mais idiotas da sala, né? Tem gente aí que tem uma história e um histórico de competência e insights e visões que eu fico realmente me pergunto assim, eu gostaria muito de ter a oportunidade de voltar 10 anos da minha vida e eventualmente servir café no escritório desse cara só para aprender com ele, só para só para ter a oportunidade realmente de beber dessas fontes, digamos assim. Eu acho que eu tive na minha trajetória, eu tive alguns privilégios, tá? E talvez os maiores deles tenham sido, eu comecei trabalhando em um fundo pequeno, tá? Exatamente dentro disso aí que você está falando. Eu acho que na época que eu fui para lá, eu não vou lembrar do número exato, mas talvez eles tivessem, sei lá, entre 50 e 100 milhões sob gestão. E eu brinco assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito antiga do mercado. E por mais que eu naquela época fosse praticamente um pós-adolescente arrogante, como é todo pós-adolescente arrogante, eu tive alguma sensibilidade de enxergar valor na cabeça branca, né? De enxergar valor no conhecimento que as pessoas passavam, não só conhecimento técnico muito profundo, mas assim a experiência de quem viu acontecer muita coisa, né, dentro do mercado ao longo de décadas de atuação. Então, eu comecei a minha carreira eu acho que foi 2007, cara, 2006, 2007. Começando a ficar velho, daqui a pouco eu já não sei mais, sabe? E foi um privilégio gigante pra mim, assim, eu comecei a minha carreira trabalhando com pessoas que tinham, sei lá, 30 e tantos, 40 anos de mercado, muita coisa para ensinar, e eles tinham um viés muito forte exatamente em empresas fora do radar. Tá? Eu lembro que a primeira vez que eu vi a carteira com a qual eu ia trabalhar, tinha uma série de empresas ali que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Tá? Algumas dessas empresas, inclusive, já nem estão mais na bolsa, né? Já fecharam capital, em alguns casos deixaram de existir, em outros casos foram compradas. É, Eram empresas realmente muito fora do radar. E o perfil das pessoas com as quais eu trabalhava era muito realmente assim, investigar essas empresas a fundo, de ir na empresa, de tentar de articular para conseguir uma vaga no conselho, de
fazer esse olho no olho com gestão, essas coisas que são muito importantes quando se trabalha com empresa pequena e que o pessoal que é mais novo de mercado tem um pouco de dificuldade de entender o valor. Você falou dele agora há pouco, então até vou aproveitar para usar ele, porque eu acho que ele é um cara que fala sobre essas coisas muito, de uma maneira muito feliz. Eu tenho um respeito muito grande pelo Werner da Trígono, que é um cara que eu conheço, inclusive, de antes da Trígono. Eu conheço ele da época da Victoire Brasil. Faz um trabalho extraordinário e com uma filosofia muito semelhante a essa que eu estou narrando aqui, né? De efetivamente fazer um trabalho muito próximo na empresa. Em alguns casos, eu acho que ele mais equipe tem uma história formidável, inclusive, de fazer um trabalho ativo dentro das empresas, relacionado à governança, relacionado à melhoria de processos, tudo mais. Em Ferbasa, por exemplo, que é um, Sim. para mim, o Werner sempre vai ser sinônimo de Ferbasa, né? Embora ele, evidentemente, tenha outras grandes sacadas que ele teve ao longo da carreira dele, e ainda tem, evidentemente. Mas, assim, era muito parecida essa abordagem, né? Então, de certa forma, eu entrei no mercado olhando para small caps, e isso acabou moldando um pouco da minha carreira dali para frente. Depois que eu saí dessa área de onde eu trabalhava, eu fui para um fundo muito maior, que aí a minha dificuldade, o meu desafio era o contrário, né? Eu fui de um fundo de, sei lá, alguma coisa de 50, 100 milhões de reais, para dentro de uma empresa de previdência privada que tinha um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. Sendo que Nossa. desses 4 bilhões, cerca de 1 bilhão de reais era em ações, né? E a gente se deparava exatamente com aquela dificuldade, tipo assim, olha, em função do tamanho do fundo, a gente tem uma necessidade muito grande de se expor a ações mais líquidas e tudo mais, porque não dá, né? Não dá para ter posição em empresa pequena, né? Função de relevância, tamanho de fluxo, etc. E tal. E se por um lado aquela foi uma experiência que obviamente eu aprendi muito naquele período, por outro lado eu senti a falta exatamente daquilo, realmente assim, de ir naquela empresa lá, né, nos confins do Judas, botar o pé no chão, conversar com o funcionário, ir atrás de fornecedor. Quando você trabalha com empresa grande, a dinâmica é diferente e as oportunidades que existem de você identificar uma simetria relevante não são tão grandes quanto naquelas empresas menos acompanhadas. Mas enfim, eu fiquei um tempo nessa empresa, acabei saindo de lá e indo para a de um banco, também com um patrimônio muito grande, eram quase 10 bilhões de reais de gestão. E isso aí foi me empurrando cada vez para mais longe das small caps, mas sempre aquela saudade, aquela falta de efetivamente voltar a fazer um trabalho dessa natureza, né? Quis o destino que tempo depois eu viesse para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu tive uma experiência muito interessante. Eu saí do mercado de capitais, do mercado financeiro, e fui trabalhar dentro de um fundo de economia real, e eu fui trabalhar dentro de uma small cap, né? Uma empresa de capital fechado, mas que se fosse aberto por conta de faturamento, seria uma small cap. Tive a oportunidade de ver a coisa do lado de dentro, ver as coisas, como funcionam as coisas dentro da empresa. E isso, obviamente, me agregou muito também como analista, por entender como efetivamente todas aquelas coisas que a gente vê no final, como que tudo aquilo se constrói. Eventualmente, eu voltei na casa de capitais, fui para uma corretora de um banco, tinha um universo de cobertura que tinha algumas blue chips, mas também algumas small caps, o trabalho ficou divertido de novo. E em 2016 eu fui minha primeira incursão no estágio independente, acho que todo mundo sabe, eu trabalhei por coisa de 2 anos na Empíricos, né? Primeiro Empíricos, depois Invest, e lá eu consegui me reencontrar com as small caps. E foi um reencontro muito feliz, até porque, de certa forma, coroou todas essas oportunidades de aprendizado que eu colhi ao longo da minha vida e trabalhando com gente muito melhor que eu em absolutamente todos os aspectos, em todos os lugares onde eu passei, enfim, tentei ao longo dessa minha caminhada aprender um pouquinho com cada um e hoje continuo tendo muita coisa para aprender, tem dias que eu acordo e percebo, meu Deus do céu, eu continuo sendo um perfeito idiota, mas às vezes eu sinto assim, não, talvez eu seja um pouquinho menos idiota agora, talvez eu tenha uma ou outra coisa com a qual eu possa contribuir. E é isso que eu venho tentando fazer ao longo desses quase 15 anos de trabalho.
Parabéns pela história, pela humildade também. Você é um exemplo aí no mercado, as pessoas gostam bastante, a gente vê no comentário aí, nos comentários que as pessoas te conhecem, gostam bastante do seu trabalho ao longo do tempo, já te acompanham. Eu acho que uma coisa que nem estava na pauta que eu queria te perguntar é o seguinte: muitas pessoas me perguntam, Zatá, como você tem um viés muito de investir em fundos, de falar com gestores, como é que é a sua carteira? E eu acabo falando a estrutura da minha carteira, pelo menos, o que eu coloco em fundo de small cap, o que eu coloco em fundo de ações tradicional, fundo um pouco mais alavancado, como é que eu descorrelaciono a minha carteira entre produtos distintos, enfim, eu sou muito perguntado sobre isso e eu acho interessante falar para as pessoas terem um dinamismo de como uma pessoa que trabalha e está no mercado diariamente monta um portfólio. Você bem deve saber e deve concordar, eu acho, que a alocação do portfólio é muito mais importante do que o ativo específico ali. Talvez 90%, há alguns estudos que dizem que o resultado final de um portfólio diz muito mais respeito sobre a alocação dos ativos em si, né, do que o market time, de você tentar achar aquele momento específico de entrar num papel, numa posição, e isso que a gente mais vê. As pessoas, esses 10, 12% do market time, as pessoas dão mais importância do que aqueles 90% que são, de fato, os mais importantes. Então, já que eu falo bastante da estrutura da minha carteira, sem citar exatamente todos os fundos, todos os papéis, todas as coisas que eu tenho, eu queria perguntar para você, me bater a sua curiosidade agora, como que o Ricardo, pessoa física, estrutura a carteira dele. Se você não quiser falar de papéis, alguma coisa ou outra, como você faz? É por classes, enfim. Explica pra gente como é que você faz isso. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar para você como é que é a sua política de live. A gente pode falar palavrão ou não? Manda bala, aqui tá livre, tá todo mundo aqui no barzinho. Então vamos lá. É a obsessão das pessoas de querer, na hora de comprar a ação, acertar o cu da mosca, né? Todo mundo adora. Tipo, não, eu vou comprar no low, né? E assim, você foi muito feliz na menção. Tem diversos estudos que demonstram que a macroalocação, ou seja, como você distribui o seu patrimônio dentro das diferentes classes de ativos, renda fixa, ações, sei lá, câmbio, câmbio dólar, olha só que idiota, né? Câmbio, commodities, etc. Isso é muito mais importante para o resultado consolidado dos seus investimentos do que a chamada microalocação, né? Que é você escolher quais são, por exemplo, as ações que vão fazer parte do seu portfólio. Aí a gente sabe que esse tipo de estudo ele leva em conta realmente o desempenho médio do mercado. E quando a gente olha para ações especificamente, você acompanhar isso muito mais de perto que eu, tem muito mais propriedade para falar disso do que eu. Existe uma disparidade de retornos muito grande, né, entre os fundos, né, e é uma distribuição realmente assimétrica, né? Os estatísticos me desculpem, mas eu não lembro agora se é kurtose, se é, enfim, é o skewness da distribuição, no sentido de que muitos fundos têm retorno muito próximo à média, né? E a gente sabe que os retornos costumam ser um pouco abaixo da média do mercado em termos líquidos, porque na prática esses fundos eles têm retornos praticamente idênticos à média do mercado, mas tem os custos de administração e tudo mais embutidos, logo o retorno abaixo da média. Mas a gente tem fundos que são efetivamente outperformers, né? Quando a gente faz esse tipo de estudo levando em conta os outperformers, aí a balança já tende um pouco mais para dizer que não, que microalocação de fato agrega valor e tudo mais. Mas independentemente dessa discussão, né, dessa controvérsia, uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhava no fundo de pensão, que foi minha segunda experiência, era fazer estudo de decomposição de retorno de fundo, né? Aquelas coisas que faz com quantum, coisa do gênero. E aí a gente via lá seletividade, seletividade, agressividade time, né? Ou seja, a capacidade do cara de escolher os melhores ativos, a capacidade dele de fazer a gestão do tamanho dessas alocações, trabalhar com alavancagem ou sem alavancagem, etc. e efetivamente o comprar e vender na hora certa e na hora errada. Tá?
E quando a gente fazia essa decomposição de retornos, a gente descobriu exatamente isso, que a seletividade, né, a capacidade de escolher os melhores ativos, dizia muito mais a respeito do retorno do que a agressividade time. Né? E, paradoxalmente, né, eu já falei sobre isso em outras ocasiões, eu acho que tem uma série de razões que contribuem para isso, dentre as quais a maneira como o mercado financeiro é vendido para as pessoas, pelos marketing das instituições financeiras, pela cultura, ou seja, a maneira como o investimento é retratado no imaginário popular, nos filmes e coisas assim. E, sinceramente, vamos tomar aqui a responsabilidade, porque acho que a gente faz parte desse ecossistema também. Eu acho que os influenciadores digitais também têm uma responsabilidade grande nisso. É vendido para as pessoas a ideia de que o timing é a coisa mais importante de todas. Né? E, na verdade, cara, não é, inclusive porque o timing é muito difícil. Tá? Isso tudo que eu estou dizendo, sem desconsiderar o fato de que existem gestores que fazem dentro das suas carteiras excelentes trabalhos de market timing. Só que mais importante do que fazer o market timing em cima das posições é efetivamente saber quais são as posições corretas e ter bons processos de escolha. Mas indo finalmente para a pergunta que você me fez, a primeira coisa que eu quero dizer é: eu sou partidário da ideia assim, ó, cara, eu sou profissional no mercado financeiro, estou há quase 15 anos no mercado. Eu sou um investidor qualificado, não um investidor qualificado de eu sou bonzão. Eu sou um investidor qualificado no sentido da regra CVM, tá? E mais, eu sou um investidor profissional dentro da regra CVM. Eu tenho parte do meu patrimônio que está destinado em renda variável em fundos de ações. Por que eu faço isso? Eu acho que isso é parte de um exercício muito importante de autoconsciência, que é, cara, eu sou um analista, tá? Quero acreditar que eu sou razoável no que eu faço, embora eu erre pra caramba, tá? E tenho os meus viés, e tenho as minhas dificuldades, e tem setores em relação aos quais eu acho que eu tenho um pouquinho mais de expertise do que a média, mas existem outros setores em relação aos quais eu sou uma perfeita besta quadrada e, consequentemente, eu não deveria me meter a analisar eles. E surgem oportunidades, tá? Fora que, cara, eu tenho os meus vieses pessoais, a gente tem um monte de viés, né? Tanto aqueles psicológicos que a gente espera, eu tenho escrito sobre eles com regularidade aqui no meu feed, mas também aquelas coisas assim coisas que decorrem do conjunto de experiências que eu tive na vida, ou visões políticas, ou questões comportamentais. Eu tenho as minhas questões comportamentais, você tem as suas. Isso influencia de uma maneira muito grande a maneira como a gente toma decisão, né? Eu tenho um grande amigo que também é uma das pessoas a quem eu dedico, a quem eu delego a gestão de parte do meu patrimônio, que é o Fernando Luiz da Trópico. E ele fala com muita frequência, né, lá nas leituras dele. Aliás, Fernando, um abraço para você, se você vê essa live. Ele fala com muita frequência que, assim, cara, a gente tem um monte de evidência científica de que livre-arbítrio não existe. Entende? Se o livre-arbítrio não existe, ou se o livre-arbítrio é uma coisa muito menor do que a gente tem que levar isso em conta no nosso processo no nosso processo de investimento. Até mesmo os filtros, os critérios que eu uso para análise, eles com certeza carregam vieses. E à medida que eles carregam vieses, eu tenho que estar aberto à possibilidade de eventualmente eu estar errado, de eventualmente os meus critérios de investimento não serem os melhores, e de eventualmente, cara, tipo, eu posso fazer merda, entende? E se eu posso fazer merda, se eu reconheço que eu sou humano, que eu sou falho, vai ter horas que eu vou errar. E assim, sinceramente, quem me acompanha sabe que eu erro pra caramba. Tipo assim, velho, quem acompanha Ricardo achando que ele vai acertar todas as teses, meu amigo, você está perdido. Do tipo assim, eu erro aos montes. E, consequentemente, na hora que eu traduzo o meu processo de investimento para a minha vida, né, e eu penso, cara, eu tenho um patrimônio que eu também tenho que rentabilizar, eu acho super importante fazer esse exercício de humildade, de pegar parte do dinheiro e botar na mão de cabeça, na mão de pessoas que eu sei que têm uma cabeça diferente da minha e que têm processos robustos de investimento que são diferentes dos meus.
né? Pessoas com as quais muitas vezes, inclusive, eu discordo, mas respeito de maneira assim irrestrita os processos, o histórico, entende? São cabeças que são diferentes da minha, né? Eu ia dizer nem melhores nem piores, mas eu sinceramente acho que em grande parte do tempo são cabeças muito melhores que a minha. Eu acho que eu tenho sorte de vez em quando o destino sorri para mim, enquanto tem gente que está aí há décadas fazendo isso aí e entregando resultados e refinando, até mesmo por uma questão etária. Eu não tenho condições de bater algumas dessas pessoas de maneira consistente, porque eles estão fazendo isso há muito mais tempo que eu, entende? Estão ali refinando o processo há um tempão consequentemente, eu acho muito importante delegar parte do patrimônio para isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, eu tenho, cara, aproximadamente uns 33%, vai, um terço. Um terço da minha posição em renda variável está em fundos, tá? Eu tenho alguns fundos nos quais eu invisto. Eu acompanho com muito afinco o que os gestores desses fundos fazem, porque eu acho que eu tenho uma oportunidade gigantesca de aprender com esse pessoal, né? Continuar esse processo de aprender com o pessoal que está no mercado há mais tempo que eu comecei lá atrás, lá no Rio Grande do Sul, trabalhando com o pessoal. Eu acho que hoje essa é a principal maneira pela qual eu continuo aprendendo com outras pessoas, tá? E eu acho isso muito importante. Ninguém sabe tudo. Eu definitivamente estou muito longe de saber tudo, não sei praticamente nada. Então eu me sirvo bastante disso e acho que todo mundo, por mais apaixonado que seja por fazer gestão da própria carteira de renda variável, aquela adrenalina, aquela loucura e tudo mais, eu acho que são coisas que caminham muito bem juntas, tá? Eu morro de preguiça daquele pessoal que não quer investir em fundo de investimento, porque não quer pagar taxa de administração, taxa de performance, coisa assim. Velho, que economia mais porca, pelo amor de Deus. Entende? Esse é o mesmo pessoal que está doente, ao invés de ir no médico, resolve consultar o Google. Entende? É uma cagada sem tamanho e que, infelizmente, muitas pessoas levam muito tempo para aprender. Mas, tirando isso, eu tenho bastante renda fixa, tá? Isso é uma coisa que eu já comentei em algumas ocasiões, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque, nossa, você é um analista com foco fundamentalmente em renda variável e você tem renda fixa? Sim, eu tenho bastante renda fixa. Não só reserva de emergência, reserva de oportunidade e tudo mais, mas eu tenho posições estruturais em renda fixa e digo mais, em alguns momentos da minha carreira eu já ganhei muito dinheiro em renda fixa, principalmente com fechamento de taxa, de título com duração longa, coisa assim. Eu tive ano que, cara, em renda fixa deve ter dado, sei lá, 40% no ano, por causa de fechamento de taxa. Tipo, comprou uma B longa no momento certo e conseguiu um resultado sensacional, né? Eu acho que nos últimos anos as pessoas se desacostumaram com a ideia de ter boas oportunidades na renda fixa, porque de fato esses últimos anos eles foram fracos, pelo menos para a pessoa física, né? À medida que muitas das oportunidades que surgiram nesses últimos anos de ganho na renda fixa envolvia instrumentos que o investidor PF tipicamente ele não tem acesso, né? Você não consegue, por exemplo, sei lá, nossa, vou operar a inclinação da curva, né? É complicado a pessoa física, não tem ferramenta, não tem instrumento para isso. Mas eu tenho bastante renda fixa. Exatamente. Tá? Eu devo ter aí uns bons 50% da minha carteira em renda fixa, tá? Hoje em dia, a maior parte disso está no pós-fixado. Aí eu tenho uma posição de ações aí, ações Brasil, que deve estar representando mais ou menos uns 40% da carteira. E aí eu tenho outros cacarecos ali, eu tenho um pouco de câmbio, eu tenho um pouquinho de exposição exterior via fundos aqui. É, Inclusive, assim, sendo bastante sincero, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a gestão da minha carteira pessoal, por questão de tempo mesmo, né? Porque o trabalho de análise absorve muito. Eu tenho lá a série da Norton Research pela qual eu sou responsável. Tenho uma parcela significativa das minhas posições em ações coincidentes com essas séries, evidentemente levando em conta o perfil de risco de cada uma delas. É, mas assim,
fazer a gestão do dia a dia dá bastante trabalho e às vezes falta tempo. E essa também é uma razão pela qual eu acho super importante ter posições em fundos, porque no fundo o cara tá 24 horas por dia ocupado de fazer a gestão, né? A gente tem outras coisas para fazer da vida, né? Se eu, que sou um profissional de mercado, que sou um investidor profissional, tenho muitas vezes dificuldade de fazer a gestão, é que eu tenho algumas peculiaridades, porque eu sou analista, eu sou regulado pela CVM, tem coisas que eu gostaria de fazer na minha carteira pessoal que eu não consigo fazer em função das obrigações de analista, e em função da relação de transparência que eu preciso ter com os assinantes e tudo mais. Mas eu acho que, independentemente disso, é muito válido você ter parte do seu patrimônio em fundos. E isso é uma coisa que eu venho fazendo sistematicamente há muitos anos e contribuiu bastante para os resultados. A Carol estava comentando ali, 2019, fechamento de longa, foi excelente. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu peguei alguns antes também, Carol, mas 2019 deu para pegar sim. Então, Ricardo, uma coisa legal para a gente falar aqui, você falou muito dos seus vieses, né? Eu tenho, às vezes, umas questões. As pessoas pensam que, pela gente estar no mercado, que a gente é muito organizado, tem aquela carteira ali totalmente alinhada, nem sempre é assim, né? Então, eu às vezes. Nunca ouviram aquela história de que em casa de ferreiro espeto de pau, né? Pois é. Pois é. E, cara, eu, às vezes, sou um pouco. Na outra contraparte, às vezes eu sou um pouco impaciente com algumas coisas. E eu até postei lá no Twitter e no Instagram que muitas vezes no mercado financeiro é o único lugar, na verdade, que um burro paciente ganha mais dinheiro do que um gênio impaciente. E eu fico me forçando para ser cada vez mais um burro paciente. Porque, cara, às vezes as nossas. O próprio market time mesmo, a gente querer acertar. Minha carteira quase toda de fundos. Um fundo subiu muito, eu quero ali, cara, vai subir mais, eu confio na gestão e tal. E por vezes aquela locação a gente deixa um pouco de lado. Claro que na maioria das vezes não é assim, mas em algumas sim. Então a gente tenta desfazer esses viéses comportamentais que nós mesmos cometemos. Você comentou de algumas coisas sobre você, mas eu queria saber o seu principal erro, qual o seu principal viés que você cometia no início e comete até hoje. O que você acha? Cara, Ricardo, para com isso. Qual o pior erro para que as pessoas possam se espelhar também, assim como eu, e não cometer? O que você acha? Nossa, cara, que pergunta complicada. Enquanto eu penso na resposta, deixa eu aproveitar para fazer um comentário em relação ao que você estava falando, de que o mercado é dos burros pacientes, né? Eu brinco que nesse objetivo eu já tenho 50% do negócio, né? Só falta eu ser paciente agora, né? A parte do burro está garantida. Esses dias eu fiz uma postagem, né? Eu tava brincando esses dias que um dos calvários recentes da minha vida é fazer Reels, né? Porque, tem que fazer toda essa blogueiragem que a gente faz aqui e tudo mais. Mas eu esses dias fiz um que me deixou muito contente. Eu tava mostrando assim, você quer investir melhor? Eu tenho uma dica para você. Morra. Basicamente, qual era a história? Você já deve ter visto aquele estudo maravilhoso da Fidelity, né? Que eles fizeram lá nos Estados Unidos, né? Eles foram averiguar quem eram os clientes da Fidelity que tinham conseguido o melhor desempenho no longo prazo. Aí eles foram ver, na maior parte dos casos, eram investidores que ou eles investiam lá via fundo 401k, e aí, sei lá, que basicamente, sei lá, é o fundo de previdência nos Estados Unidos. Aí o cara tinha mudado de emprego, alguma coisa assim, ele tinha esquecido o dinheiro dele lá. Ou a parte mais engraçada de toda, né? O cara tinha morrido, na maior parte das vezes, sei lá, aquela grana estava em discussão no espólio, alguma coisa do gênero. Por que isso é interessante? Porque o cara que esqueceu o dinheiro, ou o cara que morreu, ele não fica tendo faniquito a cada vez que o mercado muda, e aí ele entra naquela coisa de, não, agora eu vou sair daqui, vou colocar lá, agora eu vou tirar daqui, vou colocar lá. E, consequentemente, esses eram os caras que tinham o melhor desempenho. Eu acho que é muito importante a gente ter na cabeça que, enquanto investidores,
Nós precisamos, isso assim, eu vou dizer para você com a tranquilidade que assim, eu estou há 15 anos quase no mercado, eu tenho alguns processos que eu formalizei, mas eu tenho total convicção de que assim, cara, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, assim, a gente precisa estabelecer algumas políticas, alguns mecanismos assim escritos em pedra, que assim, isso aqui você vai fazer, isso aqui você não vai, e do tipo, você vai ter regra para fazer as coisas. Porque se você deixar. Se você se deixar sempre guiar pela emoção, você acaba fazendo um monte de merda nesse caminho. Um monte de merda. Mas indo para a história dos viés, especificamente, cara, eu acho que eu sofro um pouco de viés de ancoragem, tá? Ou seja, eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de reconhecer que o fundamento mudou e, consequentemente, fico aguardando por uma convergência média que não acontece, tá? Às vezes eu fico assim, não, mas não aconteceu nada, mas não aconteceu nada, quando na verdade aconteceu, tá? E eu tenho um home bias forte também, tá? Aquela coisa de... Eu tenho uma predileção muito grande por empresas que efetivamente me são mais familiares, eu conheço há mais tempo, e conheço as pessoas, e sabe aquela coisa de ser o cachorro de casa? Né? E às vezes surgem oportunidades que estão muito fora daquilo ali e eu acabo passando trabalho. Tá? Com o passar dos anos, eu passei a ter um pouco de dificuldade, né? Isso para um analista é péssimo, tá? Dificuldade de efetivamente gastar tempo e energia conhecendo empresa nova, tá? Eu estava olhando, por exemplo, aí, cara, teve um monte de IPO no último ano aí, tá? Nos últimos 12 meses. Tem um monte dessas empresas que, cara, até hoje eu não abri um balanço. Entende? E por conta disso perdi muita oportunidade boa, inclusive. Tá? Porque assim, parece que depois, eu brinco assim, eu tô começando a sentir que eu tô ficando velho. Né? Aí começa a dar aquela preguiça de aprender coisa nova, sabe? Eu tô pensando assim, cara, daqui a algum tempo você é aquele que chama o cara da TI porque não sabe mexer no notebook mais. Parece que depois de um tempo a nossa plasticidade Sim. mental se perdeu um pouco. Mas eu acho que esses seriam os principais viés com os quais eu tenho que lidar assim. É Não que eu não sou interessante. dos outros, mas eu acho que esses são os mais marcantes. É, cara, estamos ficando velho aí, esses viés aí são. A gente tem que lutar todo dia contra eles, realmente. Ricardo, cara, são já, cara, 43 minutos passaram voando aqui. Vamos para o que interessa também. Tudo até agora interessou muito, obviamente. Mas a gente voltou aqui top 5 dos fundos de ações. E aí, eu conversei com você antes, você falou, cara, tem essas ações aqui, eu gosto de falar, eu posso falar alguma coisa sobre elas. E eu vou passar, a gente tem na carteira Z o espião carteira Z, que são as posições mais coincidentes dos fundos, que os melhores fundos eles têm em portfólio. Claro que a maioria tem bastante liquidez, como a gente conversou aqui, não é aquelas fora de foco. Mas se você puder comentar um pouco, eu vou até falar, cara, de duas em duas. Vou falar duas, se você quiser comentar alguma coisa que você fica à vontade. E as outras duas, tá? Vou falar quatro. E aí, top 5 vai terminar chave de ouro com a small cap, que você considera mais barata da bolsa hoje. As duas primeiras que eu vou falar para você é o seguinte: essa empresa, que é queridinha da bolsa aí já há alguns meses, que o fundo XP Lombard tem, eu estou com uma colinha aqui, fundo Constellation, E2M, Távola, Equitas, Dínamo, Logos, Esquadra, Joule, GTI de Mona, Dália, enfim, Real Investor, todos esses fundos têm essa empresa em portfólio. Alaska, inclusive, que a gente fez, falei já, né? A gente fez uma live com o Breda semana passada, que é a Vale, tá? Vale é a empresa que o pessoal gosta muito, tem recomendado muito. Eu acho que nas últimas semanas nem tanto. Mas, enfim, eu falei que ia falar de duas indústrias, mas é melhor falar de uma, senão fica muito confuso. Mas Vale é uma empresa que o pessoal, eu acho que teve preço-alvo aí na última semana. Eu acho que foi JP Morgan que mandou R$ 170, uma parada dessa. Então, fala a sua percepção sobre a empresa, né? Commodities, lá cara, US$ 220 já, enfim, o minério. Então, fala pra gente um pouco sobre ela. Eu venho a. Cara, daqui a pouco vai fazer um ano que eu venho falando de super ciclo de commodities, tá? O que a gente viu lá atrás? Em uma das minhas encarnações aí, nessa minha trajetória profissional, eu virei analista de siderurgia e mineração. E, consequentemente, naquela época, eu me vi forçado a gastar muito tempo e energia tentando entender China. E entender China é um puta de um desafio, porque, assim, é outro mundo pra gente, tá? Mas uma coisa que ficou clara para mim era que
no momento em que a China viu a sua atividade econômica cambalear por causa da pandemia, eles provavelmente buscariam um receituário tradicional deles para reativar, né, para devolver o dinamismo da atividade econômica. E eu pensei, cara, são muito grandes as chances deles voltarem para o receituário tradicional de investimento público, infraestrutura, construção civil, blá, blá, blá. E isso aí é demanda por aço e concreto e, né, outros metais básicos, como cobre, níquel, etc., na veia. Tá? E nesse momento a gente ainda tinha a Vale precificada em um patamar de preço, se eu perdão na redundância, que, assim, não existe maneira bonita de falar isso, mas Vale sofreu muito depois de Brumadinho, né? Por conta da percepção de riscos aqui, disparou, né? Em relação à segurança das operações da empresa. Então, lá depois de Brumadinho, que acho que foi justificado que tenha sido assim, a Vale virou a Geni da Bolsa, né? E isso foi. Eventualmente o ciclo começou a virar, minério de ferro, níquel, cobre começaram a subir ainda lentamente no começo. A empresa estava resolvendo as suas questões operacionais e de repente estava vendo lá a empresa negociando a 3 vezes EBITDA. Isso aí é coisa de um ano atrás. Tá? 3 vezes EBITDA. Fico olhando assim, gente. Quando foi a última vez que eu vi alguma coisa negociada a 3 vezes EBITDA? Essa era uma precificação cara, tipo assim, vocês estão assumindo, em primeiro lugar, que o mundo não vai mais consumir minério, e em segundo lugar, que assim, essa empresa é damaged beyond repair, né, nas suas operações, ou seja, está tudo tão comprometido que é questão de tempo até a gente ter outro Brumadinho, outro Mariana, e consequentemente, isso aqui vale zero. Eu olhava assim, acho que não é bem assim, acho que tem uma simetria. E foi uma posição muito, muito bem sucedida. Foi um call muito bem sucedido. Eu acho que do ponto de vista de fundamentos, eu acho que nós estamos em um super ciclo de commodities, sim, tá? Existe hoje uma discussão disso. Talvez um ciclo mais curto do que outros que a gente viveu no passado recente. Isso beneficia sobremaneira a empresa. Além disso, a gente viu ainda algumas restrições de oferta, tá? Principalmente a Austrália, que é o outro player relevante de minério de ferro no mundo. E a demanda chinesa está animal. Tá animal. Esse patamar de preço que a gente está vendo no minério de ferro, eu não acredito na sustentabilidade dele. Minério de ferro a 200 e tantos dólares, cara, nem a pau juvenal. Isso aí vai cair eventualmente. A grande questão é que mesmo que caia, o break-even da Vale deve estar ali na ordem, sei lá, de uns 30 e poucos dólares a tonelada. Ou seja, se o minério de ferro voltar, porque eu acredito que seja o preço de equilíbrio de longo prazo desse mercado, é alguma coisa lá, sei lá, 80 dólares a tonelada, continua sendo maravilhoso para a empresa, continua gerando um ROIC animal, continua gerando um caixa violento. E qual é a grande questão com relação ao caixa violento? Depois que a Vale concluiu o S11D, ela não tem mais projetos relevantes de expansão de produção. Pelo menos não mapeados assim, por um curto prazo. Né? Nas próprias adjacências da S11D, lá em Carajás, que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, existem outras reservas minerais que podem ser exploradas, mas eles não têm a pretensão de fazer aquilo ali pelo menos curto prazo. E o que isso se traduz? Eles têm, evidentemente, investimentos relacionados ao aumento de segurança da operação e tudo mais, como, por exemplo, a descaracterização de barragens, processamento a seco e outras coisas que eles estão fazendo, mas isso demanda relativamente pouco capital em relação a quanto caixa gera. Então, assim, Vale virou uma máquina de gerar caixa e deve continuar assim por bastante tempo. Eu continuo bastante otimista com a tese. Eu acho que operacionalmente continua num momento muito bom e, consequentemente, eu entendo muito bem o fato dela se fazer tão presente nas carteiras que você acompanha. Excelente, Ricardo. Muito bem colocado. A gente pode falar, vou até acelerar um pouquinho aqui para não tomar tanto teu tempo. Tem mais três aqui que a gente vai falar antes da Small Cap. Eneva e Via Varejo. Vou colocar num grupo e depois eu falo a última, se você quiser comentar. Então, Eneva e Via Varejo são duas empresas também mais escolhidas pelos fundos de acordo com o nosso banco de dados, que a gente retirou do CVM. Um dos fundos que estão nela é o próprio Dínamo, né, que está na Eneva, RIX, Inter Ibovespa, Dália,
Constellation, Forpus e via varejo Bulgari, Joule, Real Investor, Moat, Leblon, Ectas, VersaFit. Então essas duas empresas, se você quiser traçar um panorama um pouco mais sucinto delas, fica à vontade. Vamos lá, passando bem rapidinho. Eu fiz um post esses tempos sobre a Eneva, tá? Eu acho que o principal apelo de Eneva ali no curto prazo está relacionado à possibilidade de uma crise energética, né? Por conta aí da parte dos reservatórios, tudo mais, todo o risco hidrológico que nós estamos tendo por conta da temporada seca, que nós temos muito mais severo do que esperado, os reservatórios que estão em patamares muito baixos. Isso vai ensejar maior espaço de térmicas, tá? E a Eneva se beneficia bastante disso. Fora que ela tem uma questão ainda de que parte da energia dela ainda não estava contratada, ou seja, eles vão poder ofertar no mercado livre a preços muito atrativos. Em alguns contratos, aí para, sei lá, setembro, outubro, os preços já multiplicaram por 7 ao longo dos últimos meses. Isso aí deve se traduzir em um potencial grande de upgrades. Fora que eles têm alguns projetos novos que estão em andamento e vão adicionar capacidade de geração para eles nos próximos anos. Acho que tem projetos interessantes, a taxa de retorno bacana. Tá? Não é uma empresa que eu sou um grande entendedor, já adianto, mas eu acho que, em linhas gerais, todo esse pessoal que você mencionou aí é 1 milhão de vezes mais competente para fazer o Daniel do que eu. Sobre Via Varejo, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho mais. Tá? Ali, quem me acompanha há mais tempo sabe que acompanho Via Varejo há bastante tempo. Né? A gente ainda chama de Via Varejo, mas agora é Via. Né? É o caso clássico de reestruturação, de turnaround, né? Assumir uma empresa que tinha uma série de deficiências de gestão, que estava muito atrás da concorrência, principalmente, obviamente, comparando com a idolatrada Salve Magazine Luiza, e que vem, ao longo dos últimos 2, 3 anos, um trabalho muito forte de reestruturação. E a despeito desse trabalho forte de reestruturação, a gente viu na segunda metade do ano passado em diante, né, por conta de pandemia, por conta de preocupações com o varejo, impactos de deterioração da atividade econômica, desemprego, menor renda disponível, etc. e tal, a gente viu o mercado bater nas empresas que tinham maior presença em bens duráveis, linha branca, linha marrom, e Via Varejo devolveu muito do retorno que tinha dado. Então, na minha visão, inclusive, né, eu voltei para essa tese, abriu uma nova oportunidade. Né? Eu acho que Via Varejo ela continua tendo opcionalidades, aliás, ela continua tendo um roadmap, né? uma estrada principal muito interessante, que se baseia fundamentalmente no aprofundamento do seu e-commerce e na recuperação da produtividade da sua área de vendas, e ainda por cima tem algumas opcionalidades que eu não me atrevo a botar na conta, relacionadas a algumas iniciativas de omnicanalidade, aí, tipo o Bank, tipo essas outras startups que eles estão comprando agora, tipo essa sinalização que eles deram recentemente de oferta de logística para terceiros, né, para fazer o 3P também. Eu acho que é uma tese interessante, tem seus riscos, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o valuation no nível atual ele é convidativo. E, de novo, mais do que qualquer coisa que eu possa dizer, eu acho que tem gente muito boa no meio de toda essa lista de fundos que você fez aí. Gente 1 milhão de vezes mais competente que eu, que está apostando nessa tese também, isso me dá bastante conforto. É uma posição que o pessoal surfou bastante. A galera da Versa, por exemplo, Luiz, numa live que a gente fez há um tempão atrás, acho que 2018, eles surfaram com Louca América durante um tempão, pegaram essa porrada toda de alta, se não me engano, desfizeram a posição já. Mas a gente vê alguns fundos que ainda tem ela em portfólio. Tá? Brasil Capital, por exemplo, um fundo bem famoso aí, Azequest, Squadra, Charles River, Joule, Bulgari, Patra Pipe. Então, uma galera boa que ainda tem em portfólio a Louca América. Não sei se você tem algum comentário para falar sobre ela antes de a gente entrar na small cap. Eu não sou um grande conhecedor das locadoras, tá? No caso do Locamérica, especificamente, eu acho que ficou muito interessante a partir do momento que eles fundiram com Unidas, né? Inclusive, parênteses, né? A Locamérica, lá atrás, ela era investimento para private equity do banco onde eu trabalhei. Eu acho que a partir do momento que eles fundiram com Unidas, principalmente, isso aí deu um corpo maior para a empresa para entrar de maneira mais
marcada, digamos assim, nessa competição que estava estabelecida entre Localiza e Movida. Eu acho que o setor de locação de veículos ele viveu um momento muito importante no Brasil, principalmente aí diante de uma realidade de custo de capital muito baixo, né? Essas empresas, elas se viram numa oportunidade muito grande de gerar valor, né? Você tem um poder de barganha muito grande junto das montadoras, você tem uma série de estratégias para rentabilizar muito bem esse ativo ao longo da sua vida útil, no Rent-A-Car, tipicamente uns 2 anos de operação, gera um valor bacana. No final, você desimobiliza o capital através da venda do seminovo. No caso da Locamérica, especificamente, ainda um GTF bastante competente. Ele veio num momento que fazia muito sentido para as empresas realmente otimizar a alocação de capital, fazendo outsourcing, digamos assim, terceirizando a questão da gestão de frota. O que eu tenho de dúvidas que você for na frente o quanto essas empresas vão conseguir efetivamente gerar de retorno acima do custo de capital em um momento em que o capital começa a ficar mais caro porque as taxas de juros entraram de novo aí numa tendência de alta. Tá? Eu acho que aí vão pesar muitas competências individuais das empresas, em precificação, em taxa de utilização de frota e tudo mais. Tá? Eu acho que é um setor interessante, mas realmente não é assim dos que eu tenho mais domínio. Mas acho que vale a pena ficar de olho. Beleza, muito bom. Essa síntese das empresas, falamos aqui de Vale, Eneva, Via Varejo, um pouco de Locamérica também. Para o Ricardo falar da Small Cap, que ele considera a mais barata hoje, né? Ele vai falar agora para a gente a parte mais esperada aí pelo Brasil e pelos todos os continentes aí desse universo. Especialidade da casa aí, empresas que você peneira ao longo do tempo. Eu já vi você falando de várias aí, fazendo vários golaços. E, claro, você falou que erra também, como todo mundo erra, como a gente erra em análise de fundos, perfeitamente natural. Mas fala pra gente, então, a small cap aí preferida, pelo menos no momento que esteja barata, obviamente, sem compromisso nenhum de que ela dispare. O pessoal pensa assim, você vai falar hoje da empresa, semana que vem já está 100% de lucro. Então, fala pra gente um pouco disso. Primeira coisa que eu quero dizer muita gente apostou em D1000, tá? E D1000, de fato, é muito barato, tá? Muito barato. Mas, no momento, eu sinto que eu tenho a obrigação de mencionar outra empresa, que também já foi mencionada ali uma série de vezes, que é uma convicção bastante forte que eu tenho. Né? E vou dizer que é bairrismo, vou dizer que é home bias, mas eu estou falando do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Tá? Basicamente, por quê? Eu estava na live anterior falando que eu acho que a gente vai ter um segundo trimestre muito interessante para bancos. Em primeiro lugar, porque a base de comparação era muito difícil. Em segundo lugar, porque a melhora da atividade econômica que a gente viu ao longo do segundo trimestre deve se traduzir em melhora de desempenho em algumas linhas. Tá? Especificamente, eu acho que a gente vai ver, por conta de retomada da atividade econômica como um todo, expansão de carteira de crédito, e a gente vai ver por conta de movimento de reabertura de economia, né, as questões relacionadas à pandemia, a gente deve ver um desempenho positivo nas linhas de serviço dos bancos. Tá? Tudo isso combinado com uma inadimplência ainda sob controle. Isso tudo se traduz em quê? Os bancos, em geral, eles vêm de um período de ROIs muito deprimidos. Tá? E eu acho que essa retomada de atividade econômica deve começar a contribuir para a gente ver a informação de ROIs. E quando a gente vai para o caso específico, cara, o Banrisul deve voltar a entregar um ROI da ordem de, sei lá, uns 15%. E está negociando a 0,6%. Na cabeça é simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. E eu acho que tem um belo espaço. Tem um belo espaço. E acredito que eventualmente o mercado vai acordar com isso aí também. Tá? Eu já escrevi muito sobre o Banrisul. Já gravei vídeos sobre o Banrisul. Já falei um bom sobre o Banrisul. Tipo, bota Ricardo Schweitzer Banrisul, né? Boa sorte para escrever o Schweitzer. Qualquer um que está aqui nos acompanhando vai ver um monte de coisa. Eu quero aproveitar essa ocasião para reafirmar absolutamente cada vírgula que eu já falei sobre o Banrisul. Eu vi ali mais cedo alguém comentando, né, que eu ferrei os meus sócios por causa do Banrisul, porque eu fiz a recomendação e a ação caiu.
Mas, sinceramente, eu estou muito tranquilo. Tenho bastante Banrisul na física. Aproveitei esse período de baixa para, na verdade, fazer novos aportes periodicamente. Vai ser por retrotraço, tá? Eu estou bastante confiante com a tese, acho que tem uma margem de segurança gigantesca nos níveis atuais. O único ponto que eu acho que merece atenção em relação ao Banrisul, que talvez seja um ponto que o mercado tenha na cabeça, é que ao longo do ano passado nós vimos diversos bancos constituindo volumes extraordinários de provisões, na expectativa de que, enfim, a coisa vai azedar por causa da pandemia, tá? O Banrisul fez muito menos isso, tá? E por conta disso existe um medo de que, assim, em um momento no qual os demais bancos vão estar em tendência operacional de alta, porque tudo que tinha para perder estava provisionado, eventualmente a gente poderia ver no Banrisul um movimento inverso. Eu acho que esse risco é pequeno, basicamente em função de composição de carteira de crédito. As pessoas não têm muito na cabeça que a maior parte da carteira do Banrisul é de crédito consignado. E o risco é naturalmente muito baixo, tá? Então, eu acho que tem um belo jogo ali. Por último, mas não menos importante, o mercado ficou um pouco preocupado com o Banrisul quando surgiu a questão da renegociação da folha de pagamento do Estados Unidos do Sul. Nesse sentido, o call que eu quero fazer ele é bem político, na verdade. Vocês devem ter acompanhado ao longo aí dos últimos dias, né, que o Eduardo Leite deu uma entrevista em rede nacional e tudo mais, né? Tem outra entrevista, não importa, mas você sabe do que eu estou falando. A gente sabe que esse é um ato que ele tem uma conotação política que tem muito a ver com as pretensões presidenciais, né? Ele é um dos pré-candidatos do PSDB à presidência da República. Eu, particularmente, duvido muito que, num momento como esse, o atual governo do Estado, a atual gestão Leite, faria alguma coisa para prejudicar a Banrisul. Porque eventualmente isso traria uma sinalização muito negativa para investidores em relação à cabeça do eventual futuro presidente, né? Num cenário que fizesse alguma bobagem em relação ao banco, que levantasse conflito de interesse e tudo mais. Então, eu acho que as preocupações do mercado em relação às condições de renegociação da folha de pagamento podem ser um tanto exageradas e, eventualmente, pode ser um resultado bom dessa. Mas, sinceramente, tudo isso que eu estou falando, cara, tá 0,6 book. Todos esses argumentos caem por terra, ficam super secundários quando a gente para olhar para isso especificamente. Eu sei que alguns dos fundos que você mencionou aí tem Banrisul, mas realmente eu estou começando a ficar velho demais para lembrar de cabeça. O único que eu tenho quase certeza que tem Banrisul aqui que você mencionou é Real Investor. Mas eu tenho certeza que tem mais de olho também. Tem sim, o Real Investor tem, Banrisul também, inclusive o nosso espião Carteira Z que a gente vai disponibilizar para as pessoas. Pô, Ricardo, cara, quero agradecer bastante a sua presença. Acho que a gente vai ter que marcar mais vezes, porque ficaram algumas questões aqui. Da próxima a gente fala sobre proteção de carteira, muita coisa legal que eu estava para perguntar, que o pessoal costuma perguntar também para a gente com muita frequência. Foi uma grande satisfação, espero que você tenha gostado também. Parece que a gente está trocando uma ideia no barzinho aqui. Foi bastante produtiva essa live, Ricardo. A próxima a gente faz um barzinho mesmo. Eu vou para aí, para o Job, comer bolinho de feijoada. Opa! Beleza, cara. Se quiser deixar as palavras finais para as pessoas aí, é grande prazer, Ricardo. Apenas muito obrigado a vocês por nos acompanhar até aqui. Espero que tenha sido de alguma forma, né, no meio desse monte de bobagem que falei, espero que tenha conseguido trazer alguma coisa que tenha sido proveitosa para vocês. Muito obrigado a vocês pela companhia. E a gente se fala. Tá aí, Ricardo, analista de ações. Obrigado, pessoal, por acompanhar aí. Até a próxima. Um abração. Valeu, Ricardo. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Valeu.